Os polímeros são macromoléculas de hidrocarbonetos formados por monômeros ligados covalentemente. A massa molar varia de 10 ao cubo a 10 a 6 gramas por mol, e as principais classes dos polímeros são constituídas de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Os monômeros são obtidos a partir do petróleo ou do gás natural, que são os dois meios mais baratos, mas podem também ser obtidos a partir da madeira, do álcool, do carvão e até do gás carbônico. Os polímeros são divididos em termoplásticos, termorrígidos ou termofixos, e elastrômeros ou borracha. Os termoplásticos são chamados de plásticos, constituindo a maior parte dos polímeros comerciais. A principal característica desses polímeros é poder ser fundido diversas vezes. A reciclagem é possível, as propriedades mecânicas dependem do plástico, mas normalmente são maleáveis, rígidos e frágeis. A estrutura molecular é linear e alguns exemplos são polietileno, polipropileno, policarbonato, poliestileno, policloreto de vinila, entre outros. Os termorrígidos são rígidos e frágeis, sendo muito estáveis a variações de temperatura. Uma vez prontos, eles não se fundem mais. A reciclagem é complicada e a estrutura molecular são cordões ligados fisicamente entre si, formam uma rede ou um reticulado. Os exemplos são baquelite, usado em tomadas e no embutimento de amostras metalográficas, poliéster, usado em carrocerias, caixa d'água, piscinas, entre outros. Os elastômeros são a classe intermediária entre o termoplástico e os termorrígidos. Não são fusíveis, mas apresentam alta elasticidade. A reciclagem é complicada pela incapacidade de fusão. A estrutura molecular é similar à do termorrígido. E alguns exemplos são pneus, vedações, mangueiras de borracha. Dentre as características dos polímeros estão a leveza, que é mais leve que os metais ou cerâmica. Isso gera uma motivação para o uso na indústria de transporte, embalagens, entre outros. Alta flexibilidade, alta resistência ao impacto. Essa propriedade, junto com a transparência, permite a substituição do vidro, por exemplo, em lentes de óculos, faróis de automóveis e até em janelas de trem. Baixa temperatura de processamento. Graças a essa baixa temperatura, há um baixo custo no consumo de energia e os equipamentos são mais simples e não tão caros comparados ao de metais e cerâmicas. Baixa condutividade térmica, cerca de 1000 vezes menor que a dos metais, e logo são altamente recomendados em aplicações que requerem isolamento térmico. Maior resistência à corrosão. As ligações químicas que estão presentes nos plásticos dão maior resistência à corrosão por oxigênio e produtos químicos. Porosidade. O espaço entre as macromoléculas do polímero é relativamente grande, então isso confere uma baixa densidade ao polímero. Esse largo espaçamento entre as moléculas faz com que esses materiais apresentem uma alta permeabilidade a gases, que varia conforme o plástico. E a principal consequência desse fato é a limitação dos plásticos como material de embalagem. Outras características são baixo custo, baixa densidade, baixa reatividade, alta resistência elétrica e baixa condutividade elétrica. Aqui a gente vê a principal fonte, que é o petróleo, lembrando também que o gás natural é outra fonte bastante usada. E aqui algumas siglas dos polímeros. Polipropileno. Suas principais propriedades são baixo custo, elevada resistência química e a solventes, fácil moldagem, fácil coloração, alta resistência à fratura por flexão ou fadiga, boa resistência ao impacto acima de 15 graus Celsius, boa estabilidade térmica, maior sensibilidade à luz UV e agentes de oxidação.
sofrendo degradação com maior facilidade. Suas aplicações são em brinquedos, recipientes para alimentos, remédios e produtos químicos, carcaças para eletrodomésticos, fibras, filmes orientados, tubos para cargas de canetas esferográficas, carapetes, seringas de injeção, material hospitalar e peças para máquinas de lavar. Poliestireno. Suas principais propriedades são fácil processamento, fácil coloração, baixo custo, elevada resistência a ácidos e álcalis, semelhante ao vidro, baixa densidade e absorção de umidade, baixa resistência a solventes orgânicos, calor e intempéries. Policloreto de vinilo, PVC. Suas principais propriedades são baixo custo, elevada resistência à chama pela presença do cloro, processamento demanda um pouco de cuidado. O monômero é um potente cancerígeno. Deve haver controle do teor residual que permaneça no polímero, particularmente em aplicações em que o polímero vai entrar em contato com alimentos. Plastificantes, aditivo usado para tornar o polímero mais flexível, à base de fitalatos, também são considerados cancerígenos. O Greenpeace vem promovendo uma ampla campanha para banir o uso do PVC que contém esse aditivo, particularmente em brinquedos e produtos que venham a entrar em contato com alimentos. Politeraftalato de etileno. Suas principais propriedades são a boa resistência mecânica, térmica e química, boas propriedades de barreira, a absorção de oxigênio é de 10 a 20 vezes menor que nos plásticos e tem uma fácil reciclabilidade. Suas aplicações são em garrafas para bebidas carbonatadas, óleos vegetais, produtos de limpeza, entre outros. Na forma de fibras, apresentam excelente resistência mecânica ao amassamento, bem como lavagem e secagem rápida. Na fórmula de películas transparentes e altamente resistentes, são usadas em aplicações nobres, isolamento de capacitores, películas cinematográficas, fitas magnéticas, filmes e placas para radiografia. Resina para moldagem com um reforço de 30% de fibra de vidro, usadas na fabricação de carcaças de bombas, carburadores, componentes elétricos de carros, entre outros. Policarbonato. Suas principais propriedades são excelente resistência ao impacto, excelente transparência de 96%, boa estabilidade dimensional e térmica, resistente aos raios ultravioletas, boa usinabilidade, alta temperatura de deflexão, boas características de isolamento elétrico. Suas aplicações são em CDs, janelas de segurança, óculos de segurança, carcaças para ferramentas elétricas, computadores, copiadores e impressoras, bandeja, jarros de água, tigela, frascos, escudos de polícia, aquários e garrafas retornáveis. Existem 3 tipos de cadeias: a linear, ramificada e reticulada, onde as ligações são cruzadas. Nas cadeias lineares, são formadas por monômeros bifuncionais. Moléculas adjacentes são unidas por forças secundárias. Plasticidade aumenta com a temperatura. São termoplásticos. Cadeias ramificadas. São formadas por cadeias lineares com ligações perpendiculares ao corpo dos monômeros. Ramificações aumentam o entrelaçamento de cadeias. E cadeia reticulada. Polímeros com alta densidade de ligações cruzadas. Termofixos, polímeros com baixa densidade de ligações cruzadas, elastômeros. E a vulcanização é o processo que o enxofre une 2 moléculas. Composição química. Podem ser homopolímeros, quando todas as unidades repetidas são iguais, ou capolímeros, 2 ou mais unidades mero diferentes. Isso gera uma maior diversidade. Os capolímeros podem ser ordenados aleatoriamente, onde não existe uma ordem, alternados, onde essa ordem é fixada entre eles, blocado, onde existem blocos alternados, e enxertados, onde essas unidades se ligam à cadeia principal. Em geral, quanto maior o comprimento da molécula, maior a resistência mecânica e maior a resistência ao calor, como podemos analisar no gráfico abaixo. Ainda existem alguns fatores que influenciam as propriedades mecânicas. Um desses é a massa molar, que para muitos polímeros
foi observado que o limite da resistência à tração aumenta em função do aumento de sua massa molar. O aumento da temperatura ou a redução da taxa de deformação leva a uma diminuição do módulo de tração, a uma redução do limite de resistência à tração e uma melhoria da ductilidade. Outro fator importante que influencia nas propriedades mecânicas seria o grau de cristalinidade, uma vez que ele afeta a extensão das ligações secundárias e intermoleculares. Essas ligações são muito menos influentes nas regiões amorfas, em virtude da falta de alinhamento das cadeias. Como consequência, o módulo de tração dos polímeros semicristalinos aumenta significativamente com o grau de cristalinidade. Por fim, temos a pré-deformação por estiramento, usado muito em termos comerciais, sendo uma das técnicas mais importantes usadas para melhorar a resistência mecânica e o módulo da tração. O tratamento térmico de polímeros semicristalinos pode levar a um aumento na porcentagem de cristalinidade e no tamanho e perfeição dos cristalitos, assim como a modificações na estrutura esferulítica. Degradação é qualquer reação química destrutiva dos polímeros. Pode ser causada por agentes físicos e ou agentes químicos. Causa modificações irreversíveis nas suas propriedades físico-químicas. Pode afetar a cadeia principal, os grupos laterais ou o arranjo molecular original. Portanto, ocorre mudança nas propriedades dos polímeros. Agora falaremos sobre o comportamento mecânico dos polímeros. Algumas propriedades mecânicas, como o módulo de elasticidade, limite de escoamento e limite de resistência à tração, podem ser caracterizados apenas com um simples ensaio de tensão-deformação. Existem 3 tipos de comportamentos diferentes de tensão-deformação para os polímeros: polímero frágil, polímero plástico e de um poli, que seria um metilmetacrilato. O comportamento dos polímeros é bastante diferente do comportamento dos metais. Deformação macroscópica. Seriam as deformações analisadas em um corpo de prova em certos momentos de deformação. Analisando um gráfico tensão-deformação, podemos citar um exemplo. Um corpo que está inicialmente sem deformação é submetido ao ensaio de tração, assim sendo fácil analisar o corpo de prova em vários estágios de deformação. No limite de escoamento superior, um pequeno pescoço se forma na seção útil do corpo de prova. Seria nessa área onde as cadeias ficam orientadas, caracterizando um aumento localizado da resistência. Esse comportamento pode ser encontrado também em metais dúcteis. Deformação viscoelástica. O polímero pode se apresentar de diversas maneiras, a temperaturas muito baixas como o vidro, intermediárias com características de uma borracha e com um líquido viscoso em temperaturas mais elevadas. Exibindo características entre esses dois extremos, essa condição é denominada viscoelasticidade. A deformação elástica ocorre no instante em que a tensão é aplicada, ou seja, independente do tempo. Além disso, com a liberação de forças externas, a deformação é totalmente recuperada. É importante ressaltar que é nessa parte que se aplica a lei de Hooke. Fratura de polímeros. A resistência dos polímeros comparada aos metais e às cerâmicas é extremamente baixa. Alguns fatores favorecem a fratura dos polímeros, dentre eles redução da temperatura, aumento na taxa da deformação, como foram citados anteriormente, presença de um entalhe afiado, maior espessura da amostra e qualquer modificação na estrutura do polímero que aumente a temperatura de transição vítrea. Resistência ao impacto. Os polímeros, assim como os metais, também podem exibir fratura dúctil ou frágil sob uma carga de impacto dependendo da temperatura, do tamanho da amostra, da taxa de deformação e do modo de aplicação da carga. Quanto maior a temperatura do sistema, menor será a resistência do impacto. Geralmente, as duas características de impacto mais desejadas são elevada resistência a uma temperatura ambiente e uma temperatura de transição dúctil frágil que esteja abaixo da temperatura ambiente. Fadiga. O comportamento à fadiga dos polímeros é muito mais sensível à frequência de aplicações de carga com relação ao metal, sendo muito menor a resistência à fadiga e ao limite de escoamento. A falha no processo de fadiga pode estar relacionada ao amolecimento do material. Resistência ao rasgamento e à dureza. Geralmente utilizados em filmes finos para embalagem. A resistência ao rasgamento é a energia necessária para romper uma amostra que possui uma geometria padrão. Uma curiosidade bastante legal de se comentar quando se refere a polímero é da bola de bilhar, que antigamente elas eram feitas com marfim, mas como estava ficando muito caro e escasso, eles recorreram a outras soluções. E uma delas que satisfez muito o uso da bola de bilhar foi a que era feita com fenol formaldeído, mais conhecido como baquelite, que é um polímero sintético que até hoje está sendo usado nas bolas de bilhar. Os polímeros também estão ganhando uma nova visão no campo, como se fossem inovadores. O uso de polímeros e resinas na agricultura é uma alternativa inovadora e eficaz para aumentar a eficiência do uso da água e fertilizantes nos sistemas agrícolas, tornando a produção de alimentos menos agressivas ao meio ambiente. Agora falaremos sobre alguns exemplos de ensaio de polímeros.
Moldagem por compressão. Essa técnica de aplicação aplica-se à fabricação tanto de polímeros termoplásticos quanto termofixos. Entretanto, seu uso com termoplásticos necessita de um tempo maior e mais caro que as demais técnicas. Moldagem por transferência. Esse modelo é utilizado para polímeros termofixos e para peças com geometria complexas. Moldagem por injeção. A característica mais marcante desse tipo de processamento seria a velocidade na qual as peças podem ser produzidas. Esta técnica é a mais utilizada para a fabricação de materiais termoplásticos. Extrusão. Esse modelo de processamento é especialmente adaptado para produzir segmentos contínuos com secção transversal de geometria constante, por exemplo, barras, tubos, mangueiras, placas e filamentos. Moldagem por sopro. Processo qual se utiliza um parison, um segmento de tubo polimérico. Obviamente, a temperatura e a viscosidade do parison devem ser cuidadosamente reguladas. Fundição. Da mesma forma que os metais, os polímeros também podem ser fundidos, como quando um metal plástico é fundido, é vertido no interior de um molde e deixado solidificar. Nesse caso, para os materiais termoplásticos, a solidificação se dá mediante o resfriamento e a partir do estado fundido. Entretanto, para os polímeros termofixos, o endurecimento é consequência do verdadeiro processo de polimerização. Os polímeros ainda são utilizados na fabricação de fibras, filmes e elastômeros. Existem ainda algumas aplicações de polímeros. Na aeroespacial, na estabilidade térmica e oxidativa, engenharia na substituição de metais, fibras de alto módulo para uso em cordas de pneus, polímeros não inflamáveis, móveis e construções civis, polímeros degradáveis, liberação controlada de drogas, pesticidas e fertilizantes, aplicações médicas, suturas degradáveis, órgãos artificiais e na eletrônica, placas de circuitos impressos, isolantes e baterias. Agora iremos analisar uma tabela de custos sobre alguns dos polímeros.